o que eu achei mais legal do seu tema é que a gente pode abranger qualquer pessoa, né? Falar sobre SUS, isso qualquer pessoa pode entender um pouco mais. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então nós vamos apresentar a segunda parte do vídeo gravado com a especialista Rebeca Portela. As informações acadêmicas da Rebeca estão dispostas no primeiro vídeo e também na descrição desse. Você pode acompanhar o primeiro vídeo, aqui tem o card, onde você pode acessar. Vocês vão ver também ao longo desse vídeo que conversei um pouco com a Rebeca sobre a humanização do parto pelo SUS. E se vocês se interessarem nesse tema, deixe também nos comentários aqui que vocês gostariam de um vídeo sobre isso e nós podemos gravar em outra oportunidade. Nós estamos fazendo algumas melhorias também, como recebi alguns feedbacks de vocês em relação ao áudio, então nós estamos fazendo melhorias nesse sistema. Os próximos vídeos que vocês vão ver, eles já vão ter uma adaptação melhor também dos áudios. E deixe seu comentário falando sobre os temas que vocês gostariam que abordássemos. Eu ainda quero conversar com você, bora conversar. Se você se interessar, tiver um tema, quiser falar comigo sobre isso. Bem, pessoal, espero que vocês estejam gostando, espero que os temas tenham abordado coisas interessantes do nosso cotidiano e esteja trazendo algum conhecimento também para vocês. Eu aguardo vocês aqui todas as quartas-feiras. Muito obrigada e bora conversar? Eu achei muito legal o seu currículo, parabéns, que cada tema Obrigada. interessante, achei muito legal mesmo, de verdade. Obrigada. E aí, querendo um tema sobre isso também, eu fico à disposição. Com Porque, assim, certeza. SUS é a minha paixão, e humanização do parto no SUS também é outra paixão, sabe? Sim. E aí eu gosto muito de conversar sobre isso. Porque o Brasil está entre as 6 maiores nações que apresentam mais de 100 milhões de habitantes. Nós somos o único país em que tem um sistema totalmente público, né? Então, às vezes, as pessoas não conseguem entender isso para valorizar tanto. Exatamente. Eu estava acompanhando algumas notícias que saíram e eu sempre gosto de compartilhar, que é falando sobre o sistema de saúde dos Estados Unidos, né? Nesse contexto de pandemia. E aí tem uma que é muito interessante, que é de um senhor que ele se recuperou da Covid e ele recebeu a conta do hospital em casa. Quase que ele infarta e precisa ser socorrido. Hospitalizado novamente. Isso, porque quando ele recebeu a conta era mais de $300.000 para ele pagar. E é uma conta assim que não é uma coisa que chegou, vou escolher não pagar, sabe? Ele começa, eles tiram casa, eles tiram todos os bens se você não pagar, né? Então é isso, assim, se você não tiver um bom seguro em saúde, né, um bom plano de saúde, colocando em termos do Brasil, comparando, você tem que, não sei, tem que vender sua casa para poder pagar a conta do hospital, né? Enfim. Então, isso nunca aconteceria aqui, né? A gente nunca veria isso aqui. Transplantes só são realizados no SUS, por exemplo, entende? Exatamente. E todos tá esses outros serviços. O maior número de transplantes do mundo acontece no Brasil anualmente, 8 mil transplantes por ano no nosso país. Tem a campanha também contra o HIV, que nós somos referência mundial, né, em referente a esse tipo de tratamento. Os preventivos também que você disse, a medicina preventiva. Então, é legal a gente falar sobre isso e mostrar esses pontos para o pessoal que está nos assistindo, porque alguma das vezes, é o que você disse, as conversas de WhatsApp, a fake news chega de uma forma nos mostrando só a precariedade do sistema, né? Isso. Mas se chegamos na precariedade com uma ideologia tão magnífica, a questão é financeira. Isso. Então, é muito além do que a gente está falando aqui, é muito além da pessoa que vai te atender ali quando você chegar num pronto atendimento, tá muito além do médico que vai te atender, da psicóloga, do biomédico, é muito acima, né? Exatamente. É um projeto mesmo, né? Político para acabar com isso. E aí, falando nessa lógica, né? Do quanto algumas gestões elas estão realmente dispostas a acabar com o SUS, a gente vê ao longo, né, desses últimos anos, de 2016 para cá especificamente, algumas aprovações, né, de políticas, de leis que vêm para
ainda mais desfinanciar o SUS, né? Não é nem mais subfinanciar, é desfinanciar mesmo, é não ter mais financiamento para o SUS. E aí, um grande exemplo que é muito importante trazer aqui é a Emenda Constitucional 95, né? Que é o chamado o teto dos gastos, né? Ou PEC da morte também, que algumas pessoas falaram. Que esse teto dos gastos, ele, de maneira bem resumida, ele diz respeito ao ao congelamento de gastos por 20 anos de setores básicos das políticas, né? Enfim, do Brasil, assim, da administração pública. Entre eles, a saúde, né? Então, imagine o que é congelar por 20 anos um financiamento, né? Um recurso. Então, assim, isso foi aprovado no início de 2017, né? Então, basicamente, como é que funciona? O recurso que foi aplicado em 2017, ele só vai receber a correção da inflação a partir desses 20 anos. Então, não vão ser investidos novos recursos, né? Não vai ser a partir... Isso. Então, assim, exatamente. Então, como é que a gente vai conseguir lidar com o Sistema Único de Saúde, com o sistema público, com o mesmo recurso por 20 anos, né? Que a população vai crescer, que as tecnologias vão mudar, né? Que as populações vão ter novas necessidades. Então, como é que é inconcebível, né? A gente pensar que congelar os gastos por 20 anos vai trazer algum tipo de avanço para o Sistema Único de Saúde. Então, isso é realmente um jeito de acabar, de fazer com que realmente as pessoas não queiram mais isso, né? E investam cada vez mais em planos de saúde. E é interessante perceber que, junto com a aprovação dessa lei, aconteceu também uma proposta de lei para a popularização de planos de saúde. Então, junto com as empresas privadas de saúde, oferecer planos populares, onde a pessoa pode pagar R$20, R$30 por mês, para ter acesso a um pacotinho de atendimento, sabe? De ações e serviços. As coparticipativas, né? Isso. Então, assim, vejam como é o projeto, assim, quando a gente para analisar direitinho. E o mais interessante, Nádia, é que isso não chega para as pessoas. Sim. Sabe? Só chega assim. A pessoa vai no posto de saúde e não tem mais médico, porque não tem mais dinheiro para pagar. E aí a pessoa reclama, e aí vai para um plano de saúde porque lá tem médico. Isso é o que chega para as pessoas, sabe? A mídia ela não divulga, a mídia ela não fala sobre financiamento, não fala, ó, gente, esse recurso aqui ele foi congelado por 20 anos e vocês não vão ter mais esse acesso aqui, ó, desses serviços, entende? E aqui a gente pode deixar bem claro que isso aconteceu há 3 anos atrás e de repente nós enfrentamos uma pandemia. Exatamente. Onde cirurgias efetivas tiveram que ser canceladas porque já não se tinha mais anestésico, etc. e tal, não tinha mais respirômetros nos locais, ventiladores mecânicos. Então, eu acredito que hoje em dia a gente tá... Essa conversa é muito boa nesse momento, é totalmente oportuno, porque daqui para frente algumas coisas vão realmente faltar. Daqui para frente nós precisaríamos aumentar esse recurso por conta dessa pandemia. E ele está congelado. Exatamente. Então, é bem legal a gente deixar isso claro. Daqui para frente, algumas coisas vão parecer piores, mas não é o sistema o problema, né? O sistema único de saúde o problema. O sistema é o problema. O sistema é o problema. Isso. Então, assim, alguns movimentos sociais, né, como de médicos populares, né, alguns movimentos voltados para a atuação da saúde, né, de sanitaristas, eles vêm no sentido de, por exemplo, fazer petições públicas, né, abaixo-assinados, para tentar pressionar o poder público e revogar essa emenda constitucional, porque isso é possível, né? Sim. Geralmente, quando eu toco nesse assunto, as pessoas dizem, sim, mas pode voltar atrás. Eu disse, pode, é só alguém querer, alguém muito específico ir lá e dizer que fazer um decreto presidencial, né, e não querer mais aquilo, sabe? Alguém específico com decreto presidencial, mas a gente não vai falar que isso. Não vai falar quem é. Fica a dica.
É bem assim, bem entre linhas aqui, um decreto presidencial, mas a gente Não diz quem esse é. caso, exato. Então, assim, é possível voltar atrás, é possível não congelar mais esses gastos, mas a gente entende que isso não é a intenção, Sim, né? Que, certeza. principalmente nessa conjuntura política que a gente vem vivendo, né, nesses últimos anos, a gente vê que a intenção não é essa. A intenção não é garantir acesso, a intenção não é acabar com a desigualdade social, não é. Exatamente. Não é equidade em momento algum. Não é, não é. É cada vez mais descaracterizar o Sistema Único de Saúde, né? E aí tem um estudo que saiu que ele coloca que ele fez algumas projeções, né, sobre quanto deixaria de ser investido no Sistema Único de Saúde a partir dessa PEC, né? A partir da emenda constitucional, na verdade. Sim. E aí, para o ano de 2020, veja, de 2017 para cá foram só 3 anos. E só para o ano de 2020 deixou de ser investido 20 bilhões de reais. Então, é muito dinheiro, sabe? Quando a gente para pensar assim, faria muita diferença, né? Principalmente nesse caos que a gente tem vivido, nesse momento de crise que a gente tem vivido agora, né? E ainda assim, mesmo a gente vivendo um momento caótico no nosso sistema, no sentido que uma pandemia provoca, né? Sim. Essa superlotação, isso a gente está vendo em todos os lugares do mundo, Sim. a gente ainda vê o SUS conseguindo fazer, né? Exatamente. A gente ainda vê os leitos, e detalhe, ainda assim, existem pessoas, existem gestores que estão tentando desviar a verba, né? Mesmo dentro desse caos inteiro, a gente vê notícias, né? Vê denúncias de gestores querendo desviar a verba da saúde para o tratamento da Covid. Então, mesmo assim, o SUS ele ainda consegue atender essas pessoas, né? Consegue tratar, consegue ter lá a UTI, né? É superlotada, está superlotada porque faz parte de uma pandemia no sentido de que tipo a gente não tem o que a gente pode fazer é ficar em casa, né? Para não superlotar lá. Mas mesmo com tudo isso, todos esses percalços, o SUS ele está de pé, entende? Exato. E assim, quando a gente pensa também, fora essa emenda constitucional de 2017, a gente teve também um desfinanciamento, né, que foi uma proposta, uma lei que ela foi aprovada no final do ano passado, que foi relativa ao financiamento da atenção básica. Sim. E aí, para quem não sabe, a atenção básica, ela é a atenção que está presente nos territórios, né? Ali na comunidade. É aquele posto de saúde, é aquela equipe, né, profissional, aquela equipe multiprofissional que vai estar lá, né? São as equipes de nutricionista, psicólogo, profissional da educação física, biomédico, que podem estar também no posto de saúde. Então, a atenção básica, ela diz respeito a essa atenção voltada para as comunidades, né? Que ela é a base do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde enxerga a atenção primária, né, a atenção básica, como, vamos dizer assim, o centro da rede, né, que ela é responsável por ir organizando toda a rede de saúde. Por isso que a gente diz que ela é a porta de entrada, né? É por onde a gente vai para a primeira consulta, para levar nosso problema, Primeiro né? contato, né? O primeiro contato, geralmente, é na atenção básica. E aí saiu uma portaria no final de 2019, também no sentido de desfinanciar esse Sistema Único de Saúde, né? E essa portaria, ela cria novos critérios, de maneira bem resumida, ela cria novos critérios para o financiamento, que antes era um financiamento baseado, era um recurso que vinha baseado na quantidade da população. Sim. Então, era um recurso baseado na universalidade. Se em Recife tem 1 milhão de habitantes, vinha um recurso para 1 milhão de habitantes. Nessa portaria, né, nessa lei que saiu, esse recurso ia ser a medida das pessoas que fossem cadastradas no Sistema Único de Saúde. Então, assim, nem todo mundo é cadastrado, nem todo mundo tem o cartão do SUS, né? Sim. Então, assim, isso cortaria, em média, 50% do recurso. Até porque
é praticamente impossível se cadastrar uma população inteira, né? É praticamente impossível. E a gente pode dizer que, teoricamente, é um sistema novo, né? Esse de cadastramento é recente. Acredito que não tem 10 anos ainda, né? Não, até não menos tem. que isso. Então, algumas pessoas que passaram a ter um plano privado desse tempo para cá não teriam cadastro. Mas, ao mesmo tempo, necessitariam do SUS também. Exatamente. E não era nem para se ter a exigência de um cadastro, sabe? Porque no nosso sistema universal, Exato. claro, que é importante para fins da gente saber a população assistida, né? Sim. Fins de sistema de informação, de organização desse sistema. É importante cadastrar as pessoas que a gente atende, mas que isso não seja um critério para receber ou não um recurso. Sim. Então, o recurso só vem de maneira efetiva se eu tiver 100% da população cadastrada. Então, vai faltar recurso, né, para a saúde. Então, esse recurso ele veio também muito numa lógica de fortalecer a privatização, né, desse sistema único de saúde. Porque, justamente, junto com esse desfinanciamento, começou a novamente trazer a forma dos planos de saúde populares, né, que as pessoas elas tinham essa nova opção também, sabe? Então, isso é mais uma coisa que também não chega para a população, entende? Isso ficou ameaçado. Nessa lei também ficou ameaçado, eles não incluíram na lei, em nenhum lugar da lei, o núcleo de apoio à saúde da família, que é aquela equipe multiprofissional, que é com psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista. Eles não incluíram na lei. Então, teoricamente, estaria extinto, né? Se não se fala sobre isso, e essa lei ela revoga as leis anteriores, então não tem. E eles colocam muito assim, fica a critério do gestor, colocar ou não a equipe, fica a critério do gestor como distribui os recursos. Então, se é um gestor que ele não entende a necessidade de uma equipe multiprofissional, que ele acha que só o médico e enfermeiro dá conta da saúde, ele vai administrar o recurso dessa forma. Uma entende? transferência de responsabilidade para tirar peso das costas, né? Isso. E aí essa lei, né, que é bem recente, ela veio para fortalecer uma lógica muito individual do atendimento, né? Ela não menciona, como nas leis anteriores, a questão da coletividade, do território, né? Que são coisas que o SUS ele preza, né? Que é a promoção da saúde, ele preza as ações coletivas, ele preza, né, as intervenções na coletividade, as intervenções nas famílias, né? E essa lei ela veio muito numa lógica individual, que é uma lógica que o modelo privado carrega, né? É uma lógica de fortalecer, de até justificar também uma possível privatização. Entende? Uma vez que eu vou descaracterizando o SUS, né? Tirando recursos, né? Desfinanciando, até não sobrar mais nada, entende? Então, é todo esse movimento. E aí, a partir disso, se instaura uma pandemia, né? A partir, né, desse tanto de desfinanciamento que a gente foi vivendo, todas essas leis que foram sendo aprovadas, e cada vez menos recursos vindo para o SUS, aí a gente vive agora uma pandemia dentro disso tudo. E a gente percebe, né, até, né, em como o governo federal ele se posiciona no sentido de quem ele indica como ministro da Saúde, né? É importante também pensar sobre isso. Muito. Por exemplo, todos os ministros da Saúde, agora nós não temos, né? Até o momento, mas os que a gente teve até o momento, né? Todos eles tinham relação com os planos de saúde. Um lá teve o financiamento da campanha de deputado dele, foi financiada por um plano de saúde bem específico, né? O outro chegou a ser presidente de um plano de saúde. Então, assim, colocam pessoas que não carregam a lógica do SUS, sabe? Para administrar uma coisa que é pública. Então, até isso, a gente também tem que ter a ideia de, tipo, quem são essas pessoas que estão aqui? Elas vêm para fortalecer o Sistema Único de Saúde? Se elas não têm um histórico, né, de militância, né, de defesa do SUS, a gente vai saber que a lógica vai ser de desmonte, né? A lógica vai ser de enfraquecimento do SUS. Exatamente. E, Rebeca,
eu não tenho palavras para dizer quão proveitoso foi o nosso bate-papo. Assim, em relação, eu acredito que essa linha cronológica que você criou ficou totalmente clara para as pessoas em casa poderem entender tudo isso, poder ver que nós viemos, quando eu digo nós SUS, nós viemos de uma luta e nós estamos lutando até hoje, depois de todos esses anos. Nós lutamos para existir e lutamos para manter-nos vivos até hoje, né? E assim, ao mesmo passo que o Brasil é uma nação gigantesca, em alguns momentos nós parecemos tão pequenos porque não conseguimos enxergar a necessidade de algo tão primordial, a saúde. O que também eu gosto de deixar bastante aqui claro, que fica intrinsecamente, realmente íntimo a saúde e a ciência. E ambos os investimentos estão sendo cada vez mais escassos. Então, agora, eu acredito que essa pandemia pode nos mostrar muitas coisas, assim, claro que tem o seu lado negativo, é muito maior do que o positivo, mas essa pandemia pode nos mostrar muitas coisas, como a necessidade da ciência e como ela está entrelada à saúde. Por exemplo, todo mundo está buscando uma vacina, à procura de uma vacina, esperando um milagre acontecer, e isso necessita de pesquisa. Isso necessita de pessoas que vão estar ali atrás. Quantos e quantos, eu não vou saber agora de cor, o número já de profissionais infectados, mas eu vou procurar para colocar aqui. O Brasil é o país que tem mais profissionais infectados pela Covid. E é a linha de frente, né? É a nossa linha de frente e, de repente, nós podemos ver a importância desses profissionais que, se a gente for parar para pensar em relação à recompensa, o salário desses profissionais, eles não recebem para isso. Eles não recebem para estarem se expondo e exporem suas famílias, né? Eu gosto de deixar isso bem claro. Nós, profissionais da saúde, não recebemos pelo risco que nós tomamos todos os dias, mas mesmo assim nós escolhemos. É uma escolha que nós fizemos. E defender o SUS é uma escolha que nós também podemos fazer. Então, eu vou encerrar essa entrevista, inclusive, com aquela bandeira de orgulho SUS, porque realmente adorei. A gente tem que carregar isso e dizer, gente, é possível assim, nós já somos referência em muitas coisas pelo SUS e é possível a gente enxergar esse lado positivo e ver que o problema maior não é o Sistema Único de Saúde, né? Eu te agradeço, assim, imensamente. Ai, que agradeço. Demais com esse bate-papo. Eu acho, assim, que o mais gostoso do bate-papo é que enquanto a gente grava, eu tô aprendendo. E, de repente, assim, eu já tinha essa noção, eu já sou a militante do SUS, sempre fui, mas com essa nossa conversa eu tenho vontade de sair lá fora e estender uma bandeira e dizer, olha, Brasil, nós precisamos e nós conseguimos defender o nosso sistema de saúde, né? E eu acredito que a nossa geração, assim, porque nós somos super novas, né, claro, e eu acredito que a nossa geração possa mostrar para as pessoas que perderam já a esperança que ainda é possível. Isso, ainda é possível, né? O SUS, ele precisa de pessoas para a gente conseguiu o SUS assim, né? Com a luta social, com a representação social, né? Com a participação dessas pessoas. Então, a gente precisa retomar esse movimento, né? Acho que é mais do que necessário nesse momento mesmo. E ter espaços como esse, né? Para disseminar isso, para que mais pessoas assistam, né? E as pessoas realmente saibam, elas possam pesquisar a partir disso, elas possam compartilhar isso. É muito importante, porque a gente vai criando essa sementinha, pelo menos da dúvida, assim, de tipo, uma pulga atrás da orelha, de tipo, realmente, será que isso que eu estou assistindo é realmente isso mesmo? Será que essa imagem do SUS que estão pintando para mim é isso mesmo, sabe? Nós não somos as donas da verdade de forma alguma. Exatamente. Por maior graduação que nós apresentamos, eu acho que nunca a verdade ela é única, né? Mas assim, que é o que você falou, pelo menos que isso traga alguma dúvida e que você possa pesquisar sobre tudo que nós falamos aqui, confirmar, confrontar as coisas que nós dissemos e ter um conhecimento para um debate, né? Para poder formular a sua própria ideia, para poder formular o seu posicionamento, principalmente, né? E com certeza a gente vai se encontrar de novo em outro bate-papo. Vamos sim, eu quero. Um beijão, Rebeca. Um beijo. Obrigada, de Obrigada verdade. também, Até viu? logo, viu? Tchau, Até, tchau. tchau.
What's going on?